Amém. Graças a Deus, né? Estamos aqui mais uma vez. Nós vamos começar. Nós vamos fazer uma oração para a gente iniciar. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Pai, por mais uma noite, por mais um dia que passou. Muito obrigado, Deus. Obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado pelo teu cuidado para conosco. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos livrado, Deus, de muita maldade, de muito mal, Pai amado. O Senhor tem nos dado forças para vencer esse mundo mal, Pai. O Senhor tem nos abençoado, Deus. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor um dia nos escolheu, Deus. Um dia o Senhor nos chamou, um dia o Senhor se revelou a nós. E o Senhor, Pai amado, ó Deus, até então tem falado conosco. Tem nos guiado, tem nos dirigido, tem nos ensinado, Pai amado, qual é a boa, perfeita, santa e agradável vontade do Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por cada irmão que o Senhor vai trazer para nos ouvir nessa noite, ouvir a Tua palavra, Pai. Que o Senhor confirme a vinda dos Teus filhos, que o Senhor confirme a vinda, Deus, da Tua igreja para ouvir a Tua palavra. E que o Senhor nos ajude a transmitir, Pai amado, a Tua palavra de maneira, Pai amado, que a Tua igreja se alegre, Pai amado, ó Deus, Tua igreja seja renovada, seja avivada, que a Tua igreja seja fortalecida no Senhor e na força do Seu poder. Nós apresentamos a Ti, Pai amado, ó Deus, cada pessoa, Pai amado, ó Deus, da Tua igreja, Batista Nacional da Esperança e tantos outros, Pai amado, ó Deus, que mesmo não congregando conosco, Pai amado Deus, tem assistido os vídeos, ó Deus, que o Senhor, meu Pai, alcance essas vidas, Deus. Que o Senhor se revele a essas vidas, ó Deus, suprindo toda e qualquer necessidade, ó Deus, dos Teus filhos, ó Deus. Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que esteja operando, Pai amado. A Bíblia diz, agindo o Senhor, ninguém pedirás. Agindo o Senhor, ninguém pedirás, meu Deus. Muito obrigado. Nós entregamos a Ti, Pai amado, Senhor, todo o nosso ser nessa noite, Pai. Que a Tua palavra possa, Senhor, trazer salvação, libertação, cura, transformação. Que a Tua palavra venha, Senhor Deus, fazer aquilo para o que lhe apraz, Pai amado, aquilo que traz, ó Deus, em nome de Jesus, alegria ao Senhor. A Bíblia diz que há festa nos céus quando um pecador se arrepende, Pai amado. Que o Senhor possa trazer ao nosso coração a Tua palavra e pelo Teu Espírito sermos quebrantados, ó Deus, nessa noite. Nós oramos, entregamos a Ti esses momentos, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui nessa noite. Nós vamos falar um pouco da palavra, né? Vamos falar um pouco da palavra. E a palavra é a nossa bússola, né? A palavra do Senhor é a nossa bússola. A palavra do Senhor é quem nos sustenta, né? A Bíblia diz que devemos meditar na palavra do Senhor dia e noite, né? Dia e noite devemos meditar na palavra do Senhor. E não tire os olhos dessa revelação, né? Não desvie os seus olhos da palavra do Senhor. Medita nela dia e noite. A Escritura diz isso, né? Então nós vamos falar um pouco sobre a palavra. A gente está já no capítulo 12, né? No capítulo 12 a gente está aí.
de Apocalipse. E nós vamos começar fazendo, já que a gente está no capítulo 12, praticamente no meio, né? No meio do livro, a gente vai fazer uma revisão. A gente está aí um pouco mais, né? Do capítulo, um pouco mais no meio do livro. A gente vai fazer uma revisão breve, pequena, para a gente ter um entendimento melhor, né? Até chegar ao final, né? Apocalipse não é um livro tão simples, né, irmãos? Não é um livro tão simples de se ler, mas também não é um livro também que a gente não consiga compreender, né? Basta a gente ler, meditar, pesquisar e a gente vai ter uma compreensão. A Bíblia diz que o Senhor nos dá o entendimento, né? Ele nos dá o entendimento. Então, no capítulo 1 aí, a gente vai fazer uma breve passada nos capítulos até o capítulo 12, que é o que a gente está lendo até hoje. Então, no capítulo 1 aí, verso 1, a Bíblia vai dizer aí que essa revelação é de Jesus Cristo. Deus deu a ele e através do anjo chegou até João, até o apóstolo João aí. E João, tendo essa visão de Deus, né, ele transmite, ele escreve para transmitir para nós, né, até os dias de hoje. Então, passou aí muitos anos desde que a revelação de Deus foi passada para ele. A revelação de Jesus Cristo, né, de Deus, através de Jesus, por intermédio de um anjo, né, chegou até João. Então eu queria ler os primeiros versos aí, só os 3 primeiros versos, que diz: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, ele finaliza dizendo, pois o tempo está próximo. Então, o tempo ele já está curto, né? O tempo está chegando, as coisas já estão acontecendo já há muitos anos, né? E falta pouco tempo, amados. Falta pouco tempo. Então, a partir do verso 4 aí, ele começa falando aí que ele vai falar sobre as 7 igrejas da Ásia. Nós falamos aqui, o pastor José Carlos também falou sobre as 7 igrejas, né? A gente falou aí bastante sobre as 7 igrejas. Cada igreja simboliza um tempo, uma época que a igreja vive. Nós falamos também que a igreja que está passando pelo período agora, a igreja que simboliza o tempo que nós estamos vivendo é a igreja de Laodiceia, né? A igreja de Laodiceia. E nesses próximos versículos aí a gente tem aí essa igreja. Nós temos também aí, a partir do verso 9 do capítulo 1, a visão de Jesus glorificado. João tem a visão de Jesus glorificado, né? Aí no capítulo 1, antes dele falar das igrejas, né? Aí eu queria ler um pouco aqui, uns poucos trechos aqui do capítulo 1, só para vocês terem uma ideia aí. Eu, João, o irmão vosso e companheiro na tribulação, eu gosto muito desse verso, porque ele fala de maneira que ele se aproxima de nós. Ele fala, eu, João,
irmão vosso e companheiro na tribulação. Eu acho muito bonita essa parte, porque eu não estou sozinho, meu irmão, minha irmã. Nós não estamos sozinhos, vocês não estão sozinhos, né? E João vai deixar isso bem claro. Companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Ele vai dizer aí, no reino, companheiro na tribulação, no reino, na perseverança. Em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Aí ele vai falar quais são as igrejas, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, né? Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Então ele descreve a visão que ele teve de Jesus glorificado, não é? Esse Jesus que veio em carne e que morreu na cruz, ele virá de uma maneira diferente, exatamente como João está descrevendo ele aqui, né? Então, ele fala aí, no capítulo 1 aí, ele fala que foi dado a ele essa revelação, e ele fala quem que estava falando com ele nessa revelação e descreve quem que era Jesus e como Jesus estava, né? Os pés semelhante a bronze polido, sua cabeça e cabelos eram brancos como a neve, os olhos como chamas de fogo, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Então ele descreve a aparência de Jesus, que estava falando com ele, falando para ele: olha, escreve a visão que eu vou te passar. Então no capítulo 2 começa aí, ele começa a falar sobre as 7 igrejas, nós já falamos sobre elas, né? E aí ele chega no capítulo 3, ainda tem a igreja, ainda tem mais 3 igrejas ainda no capítulo 3, né? Nós já falamos sobre essas igrejas. Deus elogia e Deus chama a responsabilidade também. Deus elogia e fala de algo que não gostou nessas igrejas, né? Somente uma igreja, que é a igreja de Filadélfia, que Jesus não atribui nenhuma falta para ela, mas em todas as outras ele chama a atenção delas aí para algo que não estava legal, né? No capítulo 3 aí, então, 2 e 3 nós temos aí ele falando a respeito das igrejas. E no capítulo 4, João vai ter aí a visão do trono de Deus, né? Ele vai ter a visão do trono de Deus, no capítulo 4. Então eu queria ler alguns versos aí no início. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, então, confirmando aqui que foi uma visão que ele teve, né? Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. E ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Então ele vai descrevendo aí o trono de Deus, no capítulo 4,
né? Os irmãos já leram, nós já falamos sobre ele também, né? E aí ele vai falar aí, assim no verso... ele vai exaltar o Senhor e dizendo assim, ó: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram existir e foram criadas. Então ele finaliza aí exaltando o nome do Senhor, depois de ter descrevido, melhor dizendo, depois de ter descrito aí tudo como que era o trono de Deus, e quem estava lá, né, nesse trono, quem estava lá participando também ali naquele momento. E a gente chega no capítulo 5 aí, a visão do livro selado, os 7 selos, com os 7 selos e do Cordeiro, né? Olha que interessante. Esses 7 selos, eles antecedem aí os 7 anjos com as 7 trombetas. Então eu queria que os irmãos prestassem atenção, porque às vezes as pessoas confundem, né, os 7 selos e as 7 trombetas, né? No capítulo 5, no verso 1, ele começa assim, ó: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Então o anjo, ele faz essa pergunta, né? Ele faz essa pergunta aí: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos, né? Aí no verso 3 vai dizer assim: Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, Jesus venceu para abrir esse livro. Foi o único que teve condições, autoridade e poder de abrir esse livro e desatar os 7 selos. E o que tem nesses 7 selos? Não é? O que tem nesses 7 selos? E aí, caminhando aí, no capítulo 6, ele começa abrindo os selos, né? E cada selo significa algo que estava para acontecer, né? Então, olha no verso 1 do capítulo 6. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem! Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Esse verso 2, desse cavaleiro no cavalo branco, dá a entender que é Jesus, né? E o texto vai afirmar que ele sai para vencer, ele sai vencendo e para vencer, né? Então, Jesus, ele abre o primeiro selo e a gente tem aí mais 6 selos para abrir. Cada selo fala de um momento na história que Deus ia trazer um juízo para a humanidade, né? Verso 3 aí, ó, vai dar uma ideia mais ou menos, o 3 e o 4 vai dar uma ideia mais ou menos de como que é isso. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: Vem! E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Então, nesse selo, dá a entender aqui
que é uma guerra que estava para acontecer, né? É bom a gente entender que, por mais que a Bíblia fala de um juízo final, a Bíblia também fala do juízo de Deus em vários momentos da história da humanidade. Houve alguns juízos, não um juízo final, mas houve juízos na vida do ser humano, na vida do ser humano de uma maneira geral, global, mundial, que Deus trouxe juízo ao longo de todos esses anos, desde a existência da humanidade. A Bíblia fala de um juízo final, mas também tem o juízo que Deus traz de tempo em tempo na vida, na vivência da humanidade, né? De uma maneira geral, mundial. E aqui, esse verso 3 e 4 do capítulo 6, esse segundo selo fala de um cavalo, e aí ele tem uma cor vermelha. Esses selos, ele sempre vai ter aqui uma cor que diferencia cada selo. Nesse caso do segundo selo aqui, é um cavalo vermelho. E aí o texto vai dizer aqui que ele foi dado a autoridade para ele tirar a paz da terra, e também lhe foi dado uma grande espada. Então dá para a gente entender que aqui nesse caso específico está falando de guerra, né? Para os irmãos terem uma ideia melhor, o terceiro selo aí fala assim: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes dizendo: uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Então dá a entender aí, por exemplo, quando ele diz aí um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão, dá uma ideia de inflação, né? Dá a ideia não é moeda que eu quero dizer economia, né? A economia não vai bem, né? Alguma coisa desse tipo, né? E eu vi como uma voz no meio dos quatro seres viventes dizendo: uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Então, por mais que a economia, a dificuldade das pessoas comprarem alguma coisa, a fome estava acontecendo, mas não estava de uma maneira generalizada, porque ele manda um recado aqui, ó: e não danifique o azeite e o vinho, não é? Que são, naquele tempo, eram especiarias básicas, né, para as pessoas, né? E então o azeite e o vinho, símbolos ali de algo que era diferente ali do que as pessoas estavam ali acostumadas a viver. Na verdade, a gente percebe que o azeite e o vinho eram especiarias mais, eram alimentos mais requintados, vamos dizer assim, mas de qualquer maneira não houve uma fome geral. Então a gente percebe que Deus ele estabelece um limite para que essa fome ela não alcançasse de uma maneira geral, ela não fosse alcançada, o mundo não fosse alcançado de uma maneira geral, né? O cavalo preto aí, né? Eu já falei, tem a ver com economia, tem a ver com dinheiro, tem a ver com a escassez, com a fome, né? Inflação, essas coisas. Então, cada selo vai ditar aí um momento em que a humanidade ia estar passando aí um flagelo, uma dificuldade, né?
No verso 7 e 8 aí também ele dá um quarto selo aí falando de algo também. Ó. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, olhei e eis um cavalo amarelo, o seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. Foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então, essas dificuldades que a humanidade passou ao longo do tempo e ainda passa, não era aí o fim, não era um juízo final, mas era um juízo. Era um juízo. Então a gente chega aí, não vou falar de todos os selos, né? A gente chega aí no capítulo 7. Há um parêntese aí no capítulo 7. Esse capítulo 7 aí ainda não terminou os 7 selos, mas esse capítulo 7 aí há um parêntese e a visão que o Senhor dá a João aí, nesse capítulo 7 ele fala um pouco sobre uma parte, na verdade, como um todo, né? Fala dos glorificados, que são aqueles que aceitaram a Deus, né? Não se renderam na grande tribulação, não se renderam à vontade de Satanás. Então, esse capítulo 7 inteiro aí, são as pessoas em que não aceitaram o reino de Satanás, do diabo aqui na terra, né? E eles lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. Então presta atenção aí no verso 9, que dá para entender claramente aí. Depois dessas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Então, uma grande multidão de todas as tribos, raças, nações, em que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, esse parêntese aí que há, João vai falar desse povo, dessa grande multidão, depois ele começa a falar do último selo, lá no capítulo 8, o último selo. No verso 1 aí do capítulo 8, ele fala aí do último selo. Quando o Cordeiro abriu o último selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então, houve o silêncio no céu cerca de meia hora quando ele abre o último selo. E o que esse último selo aí vai desvendar? Olha no verso 2 aí do capítulo 8. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Eles foram dados 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Então, observem que os 7 selos vêm antes das 7 trombetas, né? E o último selo, ele apresenta os 7 anjos com as 7 trombetas e preparados para tocar, né? O último selo apresenta aí os 7 anjos. Então, cada trombeta também vai falar de algo que está para acontecer, para vir. E aqui já está mais próximo do fim, não é? Cada trombeta que é tocada é algo que está para acontecer, não é? Então nós vamos caminhar em algumas aqui até chegar à última, que é a que a gente mais espera, né? A gente espera a última trombeta ser tocada, né? A igreja, ela
ela clama para que essa última trombeta seja tocada, né? A igreja anseia para que essa última trombeta seja tocada, né? Então, o verso 7 aí vai dizer assim: o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva. Então, quero que os irmãos prestem atenção no seguinte: todas as vezes que a trombeta tocar, vai falar da terça parte. Se é a terça parte, irmãos, é porque ainda tem muita coisa. Se é a terça parte, é porque ainda ficou uma grande parte ainda sem ser danificada, né? Porque ele está dizendo aqui, ó, verso 7. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Então, foi danificada a natureza na sua terça parte. Então, ficou muito ainda da natureza ainda preservada, né? Ficou ainda muito da natureza preservada, não é isso? O verso 8 vai dizer assim: o segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Então, mais uma vez aí a natureza sendo afetada na sua terça parte. Se foi afetada na sua terça parte, então sobrou ainda bastante coisa ainda preservada, então não é o fim ainda, não é verdade? Então a terceira trombeta e a quarta trombeta vai falar de danos que Deus permite que sejam causados à natureza. Já a quinta, sexta e a sétima trombeta são danos que Deus permite que aconteça contra o ser humano. Então, até a quarta trombeta são danos que Deus permite contra a natureza. E da quinta trombeta até a sétima é o mal que Deus permite ao ser humano. Né? Então, o capítulo 9 vai falar aí da quinta trombeta. Capítulo 9. Do verso 1 até o verso 12, e a sexta trombeta, do verso 13 até o verso 21 aí. Né? Já a última trombeta, ela vai acontecer aí no capítulo 11, porque o capítulo 10 João, ele é dado a ele um livrinho e ele alimenta desse livro. Ele é doce na boca e ele é amargo no estômago, quando ele alimenta desse livro. Esse capítulo 10 vai falar sobre isso aí, né? Desse livrinho que ele se alimenta dele aí. É uma revelação que Deus dá para ele, mas impede ele de falar sobre isso. Mas vai falar com ele que é para ele guardar para ele que quando a sétima trombeta tocar vai ser revelado o mistério. Então esse capítulo 10 está falando sobre isso. Então é um mistério. Esse capítulo mistério é uma revelação de um mistério que está para acontecer. Né? Apocalipse já é um livro diferenciado de todos os outros. Mesmo assim, no capítulo 10, há ainda uma revelação que não tem como saber, porque Deus fala com João assim: olha, você vai segurar isso aí para você. Quer ver? Ver qual verso que está aqui. Vamos ler aqui, verso 5 ao verso 7. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe, já não haverá demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo,
quando ele estiver para tocar a trombeta. Cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo: vai, toma um livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Então ele vai, pega o livro e ele come o livro, e o livro é amargo, ele é doce na boca e amargo na barriga, né, no estômago. E Deus fala com ele, ó, e só vai ser revelado isso que está escrito nesse livro quando o anjo da sétima trombeta tocar. Né? E aí a gente tem no capítulo 11 aí a sétima trombeta, né? A gente tem aí as duas testemunhas, a Bíblia fala das duas testemunhas, as duas testemunhas mártires, que eram duas testemunhas que evangelizavam, e a Bíblia vai dizer aqui que era sinais e maravilhas, e um poder enorme que saía dessas duas testemunhas que foram mortas. Elas pregavam arrependimento, era a igreja, como se a igreja estivesse pregando o arrependimento, e a Bíblia vai dizer que eles vão ser mortos, essas duas testemunhas, e o texto está dizendo aqui que eles tinham poder para fazer chover ou não, a hora que eles quisessem, e o tempo que eles quisessem, tamanho poder que estava sobre eles, e a Bíblia diz que o poder que estava sobre eles era tão grande que saía da boca deles fogo, não é? Esse capítulo 11 vai falar sobre isso, até o verso 14. Então, se os irmãos quiserem meditar e perceber o que é que está dizendo lá, é isso que está dizendo. No verso 15 aí do capítulo 11, fala da sétima trombeta. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos, e os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, os santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruir os que destroem a terra. Então, a sétima trombeta é aberta e é revelado aí a vitória do Senhor, né? A vitória do Senhor, e é revelado aí. Verso 19, ele vai dizer assim: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobreveram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então, o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança. Então será um acontecimento magnífico, não é? Grandioso, poderoso, né? O texto está dizendo aqui nesse verso 9, né? A sétima trombeta é tocada. E esse santuário de Deus é visto no céu. É visto também a arca da aliança lá, né? No capítulo 12, que é o capítulo que nós chegamos nele, né, amados? É o capítulo que nós chegamos nele hoje aí, que é o último capítulo aí. Esse capítulo 12 vai falar sobre a perseguição do diabo à igreja do Senhor e à mulher. Então, há uma figura de linguagem aí, né? O dragão, a antiga serpente, que é o diabo, o texto vai falar sobre isso, que é o diabo, que é Satanás. Vai falar da mulher, né? O texto começa dizendo no capítulo 12 aí: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, como a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Não é?
Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então, há uma figura de linguagem aí, há uma figura de símbolos aí, o Apocalipse é cheio disso, e esse capítulo também fala disso, mostra isso, né? Mas de uma maneira geral a perseguição de Satanás à igreja. Esse capítulo mostra quando Jesus estava para nascer, a perseguição à mulher, a perseguição a Jesus e a perseguição à igreja e os descendentes do filho dessa mulher, dos descendentes, os discípulos de Jesus. Esse capítulo vai dizer sobre isso. Então ele persegue a mulher, como ele não consegue destruir nem a mulher nem o seu filho, ele vai atrás dos seus descendentes, que somos nós que cremos em Jesus. Então preste atenção nesses versos que eu vou ler. Se os irmãos não entenderam, os irmãos vão passar a entender agora. Então eu li até aqui, né? Verso 3 ao verso 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. E aí o verso 7 vai falar da peleja de Miguel contra Satanás, contra o diabo, né? Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, que é o diabo. Também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Lembrar que lá no livro de Judas, Miguel também luta com Satanás, e aqui também luta com Satanás, né? É uma figura muito importante na Bíblia, o arcanjo Miguel, muito importante também para o povo judaico, né? A figura do arcanjo Miguel. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eis, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Né? E aí, no verso 12, por isso, festejai aos céus e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então lembra que lá no início, no capítulo 1, a gente falou, João ele vai falar assim, pois o tempo está próximo, né? Lembra que lá no capítulo 1, quando ele começa a ter a visão da revelação, ele fala, o tempo está próximo para as coisas acontecer. Isso que ele estava querendo dizer. E aqui nesse capítulo 12, no verso 12 aqui, o Senhor está dizendo que o diabo está cheio de cólera, cheio de ira, porque o tempo dele está acabando. E tem pouco tempo. Então a gente vê aí uma correria,
muito grande. Nós não precisamos ficar nesse estresse que o mundo vive. Porque muito desse estresse, muito dessa correria, porque não toda essa correria vem de Satanás, vem do diabo. Não é? Então, para finalizar, quero ler esses últimos versos com os irmãos, do 13 ao 17, que diz assim: Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar. Aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Virou-se o dragão contra a mulher. Olha que interessante, amados. E foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, ele se ira, o dragão se ira, o diabo se ira, porque ele não conseguiu matar a mulher nem o seu filho, então ele vem aos seus descendentes, que somos nós, não é? Esses que guardam os mandamentos de Deus, que têm o testemunho de Jesus, o texto está dizendo, ele vem contra nós, cheio de ira, cheio de cólera. Quero dizer para os irmãos o seguinte, a Bíblia diz, por um caminho Satanás vem, mas por 7 caminhos ele tem que sair. Ele tem que sair. Não, esse texto não é para a gente ter medo, não é para a gente ficar amedrontado, triste, angustiado, não. Porque a Bíblia diz que o Senhor diz que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E Ele está conosco. Ele está conosco. Há um problema no mundo, há muita ira no mundo, há muito estresse no mundo, há muita depressão no mundo, causada por Satanás. O tempo dele está próximo, está curto, é chegado. Mas o Senhor diz na sua palavra assim, em João 14, 27, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Satanás está cheio de cólera e ira contra nós, contra a igreja do Senhor, contra aqueles que guardam os mandamentos do Senhor, o testemunho de Jesus. Mas o Senhor está afirmando para nós, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem tenha medo, nem se atemorize. Olha o que ele diz em Filipenses 4, 7 também. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então, eu quis passar esses capítulos até aqui, nós estamos na metade do Apocalipse, ainda vamos falar ainda um pouco mais essa semana, né? No domingo, se Deus assim permitir. Mas eu quero dizer para os irmãos, medite na palavra, medite na palavra. A palavra do Senhor é quem vai nos trazer paz. Porque com a compreensão da palavra, a gente se sente mais seguro, a gente se sente mais fortalecido por Deus. Muitas coisas já aconteceram e muitas coisas vão acontecer, amados. Mas o mais importante é que a gente esteja firme, porque não tem nada mais importante nessa vida do que o nosso relacionamento com Deus sendo
vivenciado e sendo aumentado dia após dia. A nossa vivência com Deus, o nosso relacionamento com Deus é o mais importante dessa vida. O mais importante. Como nós vamos ter um relacionamento maior, mais duradouro, mais seguro com Deus? Lendo a sua palavra, orando, nos humilhando diante de Deus. É só assim. Só desse jeito. Não tem outro caminho, amados. Então eu queria trazer essa palavra para os irmãos e dizer para os irmãos, o Senhor está dizendo assim, ó, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe. Quero agradecer os irmãos que estão aí, nos vendo, nos ouvindo até agora, né? Quase uma hora. Que Deus abençoe os irmãos, que o Senhor continue fortalecendo os irmãos, aqueles que não deram seus nomes lá no grupo da igreja para orar. Estamos orando aí por um avivamento da igreja, estamos orando pela cidade de Belo Horizonte, estamos orando pelo país. Toda semana há um livro diferente para ler, toda semana há um pedido de oração diferente, para que nós possamos estar como igreja, mesmo distantes, né? A maioria de nós, mesmo distante nessa situação da pandemia, nós possamos estar em comunhão em espírito e em verdade, não é, amados? Nós precisamos estar em comunhão, mesmo que seja distante, à distância, né? Não deixe de participar, são poucas coisas, mas é o básico e o principal para a nossa vida, é a leitura da palavra e a oração. Então, quando você coloca o seu nome lá para orar por alguma coisa, você também vai estar recebendo oração, né? Sua família também vai estar recebendo oração, você vai estar orando por alguém, alguém vai estar orando por você, então não deixe de participar, não é? Lembrando que estamos lá na igreja todo domingo no horário de sempre, às 18 horas, aqueles que não são do grupo de risco, que puderem e quiserem participar, nós estamos com todos os protocolos lá de segurança, né? Sanitário, que é álcool gel, máscara, distanciamento, né? Nós estamos mantendo esse cuidado lá. Então, se você puder ir para fazer um corpo conosco lá na igreja, você pode ir. Mas, eu repito, se você não é do grupo de risco, né? E sentir a vontade de ir, vá para nos ajudar. Deus abençoe os irmãos. A paz do Senhor Jesus. Deus os abençoe.